Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, 3 e 4. O Salmo de número 3 mostra a trajetória de grande tristeza de um dos homens mais conceituados das Escrituras. O verso 1 diz: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Ou seja, o salmista escreveu este salmo quando fugia do seu próprio filho, aquele a quem ele havia criado, aquele a quem Deus o havia dado como filho e deveria honrar o seu pai, amar o seu pai, respeitar o seu pai, obedecer ao seu pai, independente de qualquer situação. O pai não é pai quando ele é uma pessoa responsável, prudente, decente. Não. Ele é pai também quando ele é irresponsável, quando ele é indecente, quando ele é ignorante, quando ele é velho, quando ele é caduco, quando ele é doente ou em qualquer circunstância. Pai sempre será pai. Mãe sempre será mãe. Então o salmista Davi escreveu este salmo aqui quando fugia do seu próprio filho, a quem queria tomar o seu reino e, consequentemente, matar o próprio pai. Ele diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Obviamente, nós já ouvimos falar sobre o rei Davi, sobre as maravilhas que o Senhor operou por meio dele e quantos salmos o Senhor escreveu por meio dele, o inspirando a escrever. Contudo, houve um episódio na vida deste homem em que ele se rebelou contra o seu Deus. Ele pecou contra Deus. Quando ele adulterou com uma mulher e matou o seu marido, tentando assim ocultar o seu adultério. Porém, ninguém pode ocultar nada da face de Deus. Deus que vê todas as coisas foi o mesmo que julgou Davi, que tomou a decisão disciplinatória sobre seu filho Davi, o rei a quem Deus o havia constituído sobre o reino de Israel. Os inimigos de Davi se levantaram numerosamente, mas como forma disciplinar, como a mão de Deus pesando sobre a vida de Davi, fazendo passar por várias dificuldades. Porque é isso que o pecado traz sobre as nossas vidas. Existe muita gente brincando com o pecado. Existe muito cristão brincando com o pecado. Existe muito cristão ainda escravizado pelo pecado por não encher-se do Espírito Santo, para que os seus instintos carnais sejam mortificados. Como o próprio apóstolo Paulo escreveu: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Me falha a memória agora se foi Paulo ou foi Pedro que escreveu, contudo, isso está escrito na palavra de Deus por inspiração divina e é um texto relevante e completamente positivo quando se
quando se trata desse assunto de vida espiritual. Ele continua dizendo: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. É isso que muitas vezes acontece quando nós vivemos em um estilo de vida tortuoso. Nós não temos autoridade nem para pregar a salvação, pois as pessoas irão dizer: não há salvação nem para ele. Como ele está pregando sobre salvação? Salvar-me de quê? Se nem ele mesmo pode ser salvo. Não há em Deus salvação para ele. Ou seja, este é um homem condenado, a sua própria boca, a sua própria conduta o condena. Ele não tem autoridade para falar da salvação em Cristo Jesus. A salvação eterna que Deus concede gratuitamente. Contudo, nós sabemos que Davi, ele reconheceu o seu pecado quando repreendido pelo profeta Samuel, em que foi até Davi e mostrou que Davi estava ocultando o pecado, estava tentando ocultar o pecado, quando na verdade de Deus nada se pode esconder. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. E ele continua dizendo: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Quando Davi reconheceu que o seu pecado era grande e que somente Deus, por misericórdia, poderia perdoá-lo, ele recobrou a esperança, de sorte que conseguiu dizer: és a minha glória e o que me exaltas, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, verso 4, e ele do seu santo monte me responde. Certamente Deus é misericordioso, certamente Deus é gracioso, tem prazer em perdoar, tem prazer em salvar. Não é da vontade de Deus que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Contudo, se você não quiser arrepender-se, se você não receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, obviamente o que resta para você é a condenação, pois você está rejeitando a graça de Deus. Você está dizendo não para o Salvador, para aquele único que pode salvar a sua vida, lhe perdoar de todos os seus pecados e lhe purificar de toda injustiça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Certamente Deus responde a qualquer coração contrito e abatido e que se achega a ele em espírito e em verdade, com o desejo de adorá-lo, reconhecendo que é um miserável pecador e que carece da graça e da misericórdia de Deus. Deito-me, verso 5, e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Que seja essa a sua expectativa, a sua esperança e aquilo que lhe traga renovo, expectativa de prosseguir. Que você seja esse que possa deitar-se e pegar no sono, acordar sabendo que é o Senhor quem lhe sustenta. Somente aqueles que têm o coração voltado para essas verdades e confiantes de que é de fato assim, podem deitar, pegar no sono, acordar e crer que o Senhor o sustenta.
Verso 6, ele continua dizendo: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Como poderá um homem não ter medo de milhares de pessoas que se posicionam contra ele de todos os lados? Só se ele tiver a sua confiança em Deus. Só se ele tiver resolvido os seus problemas, os seus pecados em Deus. Somente assim o homem não temerá a nada e nem a ninguém. Porque ele sabe que diante de Deus, diante do justo juiz, todos os seus pecados foram perdoados. E que para ele não resta outra coisa, senão a salvação em Cristo Jesus. Como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se vivermos no pecado, certamente a condenação virá, porque o salário do pecado é a morte. Mas se colocarmos a nossa esperança e fé em Cristo Jesus, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é aquele que nos justifica, que nos purifica, que nos santifica, que nos glorifica e que nos leva para o Pai, com a certeza de que nós podemos ouvir da boca desse Deus bendito: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Que Deus lhe abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ao lembrarmos do teu nome, Jesus Cristo, não podemos esquecer do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, pra morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais podia nos dar novo alento. Ninguém mais podia numa cruz morrer. Para nos salvar deixaste tua glória, e tal glória vamos logo conhecer.